Bom, boa tarde a todos. Hoje é o primeiro episódio do podcast Aderbal na Web e o tema de hoje é violência contra jovens e mulheres no Brasil. Meu nome é Nicolas, sou vice-presidente do Grêmio Estudantil Nova Geração da Escola Aderbal e hoje estamos com os participantes, professores e gestores da escola. Estamos com a Fernanda, vice-diretora da escola, professora Marisol, professora de Filosofia, professora Daniela, professora de Sociologia, e professor Everaldo, professor de Geografia. Bom, agora para a nossa introdução ao tema, sobre a violência contra a mulher, é todo ato lesivo que resulte em dano físico, psicológico, sexual e patrimonial que tenha por motivação principal o gênero. É praticada de várias formas, como assédio, violência doméstica, estupro e feminicídio. Bom, vamos começar entrevistando a professora Daniela. Professora Daniela, você também é formada em Direito. Sim. Pode nos explicar como foi, sobre... Tá. Como que foi a trajetória, é isso? Isso. Então vamos lá. Quando eu tinha apenas 17 anos, quando saí, fui fazer a faculdade de Direito em Campinas, prestei o Intermetrocamp, uma faculdade lá. E aí, a faculdade de Direito, ela te abre um leque de ramificações. O que seria? Ela te ensina o básico de tudo. Então, você vai aprender dentro da faculdade Direito Civil, Direito Penal, Direito Internacional, Direitos Humanos, você aprende todas as formas de direito. E quando você sai da faculdade, você escolhe em que área atuar. Então, você vai sempre para um lado. Tem advogado? Sim, você pode advogar em todas as áreas. Porém, você sempre se encaixa numa que você se sente mais familiaridade, que você, assim, goste mais, que você se encontre realmente como profissional. E aí, o que acontece? Quando você termina a faculdade, você tem que prestar a OAB, passar, daí você pega uma carteirinha com o seu número de inscrição e começa a atuar na área. Mas quando eu me formo em Direito, eu tenho que necessariamente ser advogado? Não, eu não preciso ser, porque a área jurídica, ela te abre um leque de opções muito grande. Então você pode ser promotor, procurador, delegado, advogado, juiz. Você tem, assim, concursos públicos, em geral, você tem muita coisa para fazer com a área jurídica, não necessariamente advogar, você pode dar aula. E você se formou quando? Eu me formei no ano de 2009. Certo. Bom, agora uma pergunta para todos os participantes. Já presenciaram alguma cena em que alguma mulher sofreu algum tipo de violência? Eu já presenciei essa violência mais subliminar, mais assim enrustida em diversos momentos, mas assim a violência física mesmo eu presenciei uma vez da minha casa. Eu tinha acabado de me mudar e era de madrugada, parou uma moto na frente, eu não sabia exatamente quem eram as pessoas, porque eu ainda não conhecia os vizinhos. Depois eu fui identificar que não era, ele era só uma passagem, eles pararam ali. O rapaz estava bem alcoolizado e eu acho que teve alguma briga por ciúmes, pelo que eu entendi. Naquela ocasião eu fiquei bem assustada, chamei a polícia, meu marido estava junto e foi muito agressivo, tapas e socos. Sim. Muita violência verbal, é algo assim que só de lembrar já me faz mal. Né? E o que é mais triste é que quando a polícia chegou, a própria vítima negou tudo. E a polícia não conseguiu tomar nenhuma providência, eles subiram na moto e foram embora. Então, assim, dá uma sensação de insegurança muito grande, né? Sem contar o caso que nós tivemos na nossa cidade, que foi muito chocante, né? Que acabou mesmo num feminicídio. Um caso recente, né, que foi encontrado o corpo depois. Sim. E eu acho que isso agrega, né, porque talvez pelo gênero, né, uma questão de fragilidade ali, talvez de medir forças. Então a gente sabe, a gente não vai entrar no caso em si, mas são coisas que chocam a gente enquanto sociedade e quanto mais enquanto mulher. Bom,
Vai falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha? Podemos falar. Nesse caso, né, quando você se depara com alguma situação, o ideal é que a mulher ela represente. O que acontece? Se a mulher não for à delegacia e não denunciar o agressor, a justiça, os promotores não podem tomar atitude nenhuma. Então ela tem que ter a vontade, ela tem que ter a disponibilidade e a coragem realmente, porque muitas vezes o crime acaba ficando impune e essa mulher ela sofre durante anos e anos e anos porque ela simplesmente não vai denunciar. E se não denunciar e se ela não representar, porque é um crime que depende de representação, ela tem que representar. Não adianta eu, como vizinha, ver ela sofrer, ver a situação acontecendo e não ir lá. E quando a gente fala de violência, né, dentro da Lei Maria da Penha, e não só na Maria da Penha, em todos os tipos de violência, isso envolve tanto a violência psicológica, a violência moral. Então, todo mundo tem o hábito de achar que é só a violência física. Não, nós temos a violência patrimonial também, que seria quando o marido ele controla o dinheiro, ele deixa a mulher à mercê sem prover as necessidades básicas dessa mulher, quando ele agride ela verbalmente também, fazendo ela se sentir aquele sentimento de incapacidade, aquele sentimento de, muitas vezes, de que ela é feia, ela é incapaz, ela não sobrevive sem ele, ela não tem o que fazer sem ele, ela não vai arrumar outro namorado se ela largar dele. Então tudo isso é um sentimento que vai implantando, que ele vai colocando ao decorrer, e às vezes essa mulher ela se sente tão diminuída e ela não faz nada, ela não toma uma atitude. Às vezes um cárcere privado tem aqueles maridos agressores que eles não deixam a mulher visitar um parente, visitar a família, ter contato com a família, até para uma ligação ele a controla. Então tudo isso leva à violência, tudo isso é tipo de violência, é caso de denúncia, é caso de procurar a delegacia da mulher, fazer uma denúncia e representar, falar que quer o agressor, porque tem punição, o agressor é preso. Bom, e sobre a Lei Maria da Penha, consegue explicar um pouco pra gente? A Lei Maria da Penha, ela foi criada por uma ativista, tá? No ano de 2006, uma mulher que sofria agressões dentro de casa. Devido a um tiro, ela ficou paraplégica e aí foi criada. E foi criada, por isso que o nome leva Maria da Penha, que era o nome dela. E quanto a isso, ela foi lutando para que outras mulheres denunciassem. Existe um índice muito grande de mulheres que sofrem violência. Porém, a maioria fica calada, porque existe na nossa sociedade um conceito machista, do tipo que ela acredita que ela não está sofrendo violência, ela acredita que se ela for denunciar, ela vai ser hostilizada pela sociedade. É muito típico no crime de estupros. A gente tem a visão de que ela estava de shortinhos, ela usa decote, ela se ofereceu, não interessa. A mulher não quer, acabou. Não existe, porque nós vivemos num país de clima tropical onde a nossa cultura é usar shortinhos, usar blusas decotadas, e isso acontece realmente também dentro de casa, dentro do âmbito familiar. A mulher muitas vezes ela não quer naquele momento e o marido a força, e não existe, mesmo sendo marido, companheiro, se ela disser não, é não e acabou. Mas existe um problema muito difícil também na parte de assédio, que é o provar. Como provar? Teve uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Data Senado, em que 86% das mulheres perceberam um aumento de violência cometida durante o ano de 2021. Foi um aumento de 4% em relação ao ano de 2020.
71% dessas entrevistadas disseram que o Brasil é um país muito machista. Isso tem alguma coisa a ver com o termo machismo estrutural? Sim, nós vemos um país colonialismo, né? Então já é uma cultura de que o homem manda, o homem governa, o homem determina. A mulher, desde os inícios dos séculos, a mulher foi criada para aprender as tarefas domésticas e por isso sair da casa dos pais por ordem do pai e o pai que escolheu os maridos. Então a mulher foi criada desde o começo para obedecer o homem, não importa que o homem seja esse. Então ela se sentia muito oprimida e não fazer atividades, a manter a casa, sempre esperando que o homem determinasse o que deveria ser feito ou não. O que ela vestiria, o que ela usaria, de que jeito que ela se comportaria na sociedade, se ela podia servir a sociedade ou não. Isso já passou para a mãe passou para os filhos, e também com o decorrer dos anos, com toda a evolução, com toda a lei que foi mudada, com todos os coronéis caíram por terra, ainda tem muitos coronéis, mas a grande maioria caiu por terra, a mulher ainda ela é submissa, porque ela se acha incapaz de se manter suficiente para governar e administrar uma casa sozinha com os filhos. Ela ainda acha que necessita de um homem para colocar uma lâmpada dentro de casa. Ela acha que precisa de um homem para poder fazer uma instalação elétrica, uma instalação de hidráulica. Se ela não tem condições de pagar, ela tem onde aprender a fazer sozinha. Ela tem que saber administrar seu espaço e não depender de que ninguém direcione para o que ela deve fazer ou não. Então a mulher hoje em dia, muitos se abriram, já saíram desses laços, mas ainda ela se acha submissa e aceitar muita coisa por ela não saber. O papel da escola é muito importante nesse quesito, né? Exatamente, é nisso que eu estava pensando enquanto a professora Marisol foi explanando. Ter um papel definido antes de você nascer, só por uma questão de gênero, é algo que não nos define enquanto pessoa, porque somos indivíduos, né? E nesse sentido é que a gente vê a educação como um grande instrumento de modificação, um grande instrumento emancipador, né? Tanto para as meninas quanto para os meninos. Para uma sociedade que é nova, moderna, tecnológica, mas que ainda mantém raízes, né, estruturalmente arcaicas em alguns sentidos. Então, assim, tem meninas que elas são propensas, né, a alguns gostos, e os meninos também, mas independente dos papéis definidos para cada um de nós por essa sociedade, é muito mais o que me satisfaz, né? O que é importante para mim. E nesse sentido, esse projeto, quero agradecer ao Grêmio já de antemão, porque é de iniciativa dos próprios estudantes. É claro que a escola como um todo compra o projeto, a gente apoia, e a presença disso são vocês aqui, né? Usando do meio da comunicação para falar sobre o assunto, para tirar tabu, para que cada um que escute essas mensagens, que eles também possam produzir conteúdos e mostrar que todos nós podemos, né? Independente do gênero, faixa etária, nível social, todos nós podemos emancipar pessoas. Eu acho que é isso que a educação promove, abrir cadeias. O intuito do podcast também é ser bem informativo. Justamente por isso que apropriar-se, né, das tecnologias, comunicar, chegar ao máximo de pessoas, porque a gente já sabe que esse tema é trabalhado em sala de aula, ele já é desenvolvido, é proposto em redações, em fóruns, debates, seminários, tudo isso já acontece. E a escola de hoje é uma escola moderna, então ela tem que extrapolar os muros da sala de aula. E é nesse sentido que a gente agrega toda essa formação que os alunos já tiveram, essa base que é capaz de fazer com que eles consigam extrapolar os muros e, quem sabe, alcançar alguém que precisa desse áudio, que precisa desse apoio e buscar ajuda. Bom, e no caso dessa ajuda, uma pessoa que sofre violência dentro de casa, no caso. Existe, né? Ou ela tem que estar se dirigindo até uma delegacia, né? De preferência a delegacia da mulher, ou então tem alguns disque ajudas, 180, que vai orientá-la.
E no caso também, a gente tem políticas públicas de auxílio. A partir do momento que essa mulher der queixa e perceber, né, e for tomadas as atitudes coerentes, o que acontece? Ela tem uma rede de apoio, ela tem psicólogos, ela tem médicos, e geralmente o juiz também afasta esse agressor. Sim. Ele pega, o juiz tira da casa e coloca a uma certa distância. E quando a gente fala de violência, também tem violência contra a própria filha, contra a própria criança. Se a gente entrar nesse tema, né, de violência contra a criança, nós temos um número muito grande de meninas, é muito triste de falar, mas de meninas estupradas de 7 a 15 anos, a 18 anos, meninos também, exatamente. E a maioria das agressões ocorrem dentro de casa ou por um parente, é sempre por um familiar. Um irmão, um pai, um tio, um primo. E nesse caso de adolescentes não entra a Lei Maria da Penha, né? O estatuto. Nesse caso não. Nesse caso a gente trabalha com o Estatuto da Criança. E essa pena, né? Esse delito geralmente ele é de 2 anos e quando menor de 18 ele é aumentado a pena por 1/3. Sobre a rede protetiva, é importante também deixar claro, pessoal, que nós temos também o Disque Denúncia, mas, por exemplo, se é um estudante, por exemplo, que está passando por alguma questão como essa, ele pode se encaminhar para o tutor, ele pode se encaminhar para a gestão escolar, ele não precisa expor o que acontece, mas ele pode sinalizar ajuda, ele pode pedir ajuda e nós vamos encaminhar para uma rede protetiva. Como a professora Daniela mencionou, realmente nós temos parceria, sim, com o CAPES, que é o Centro de Apoio Psicoemocional, nós temos também com CREAS, CRAS, toda a rede, né, sem contar a Polícia Militar, que também a gente entra na Polícia Feminina, e nós encaminhamos para a solução. Não só nos casos de agressões físicas, mas psicológicas também. Sim. E o impressionante é que muitas dessas violências, a própria mãe, ou a companheira, a madrasta, ela encobre. Ela não denuncia, ela não afasta a criança, ela mesma não se protege, porque ela tem medo de enfrentar tudo, ou o ser humano, a mulher, né, se preocupa muito com o que vão falar, o que vão dizer, o que eu fiz de errado para levar meu companheiro, meu marido a fazer isso comigo. Então ela só coloca toda a culpa em cima dela. E não é a culpa em cima dela, ela tem que agir, ela tem que mostrar que ela não fez nada, ou mesmo que tivesse feito, não seria motivo para tal agressão. Mesmo que eu tenha feito, não dá direito a ninguém a fazer um ato desse. Então a mulher tem que ter consciência e passar isso para todos que estão ao seu redor, porque ela tem uma grandeza de denúncia de boca, ela pode falar com todo mundo. E ninguém vai tapar a sua boca, ninguém pode ter direito a condenar. O que acontece também, quando nas cidades pequenas que não tem delegacia da mulher, vão delegacia normal, e quem atende é o homem. Então ele vai questionar o que você fez, se você deixou de fazer. Então tem muitos policiais que vão até a casa e na hora de representar, ela faz denúncia, tem o primeiro acolhimento, a mulher vai até o hospital, é sorrida atendida, mas quando ela fazer o boletim de ocorrência representar, ela desiste. Porque ela está desempregada, depende do marido para tudo, ela tem contas a pagar, ela tem que colocar comida no prato para dar para o filho, então ela acaba se acuando e aceitando isso, e muitas vezes a família não a coberta, a família não acolhe, porque julga ela culpada. Sim. Exatamente isso que a Marisol falou, é uma coisa que acontece no cotidiano, a mulher ela sempre se sente culpada, ela acha que ela tem culpa, que ela fez por merecer quando ela levou uma agressão, que ela fez por merecer quando aconteceu algum crime, alguma coisa psicológica, alguma agressão verbal, alguma agressão física, alguma coisa ela sempre acha, porque ela acha que o homem tem razão. E aí ela, às vezes, ela mesmo sabendo que o homem não tem razão, ela deixa de denunciar por vergonha do que vão falar, por vergonha da família, ou muitas vezes a própria família encoberta. Ela simplesmente
tenta manipular a mulher de uma forma que ela se sinta culpada, que coloque para ela que não, que a culpa foi totalmente dela e que ela não pode terminar um casamento ou que ela não pode pegar sua filha e falar. Muitas vezes, quando se trata de criança, a mãe muitas vezes não acredita, a família não acredita. A família acha que a criança está inventando, que a criança está criando a respeito de um assunto. A família não vai a fundo, não investiga. E essas crianças, elas vão levando, sabe, para a vida, para o decorrer da vida, para a maturidade, para a vida adulta, esse sentimento de culpa, esse sentimento de que estava tudo certo, que é assim que funciona, é desse jeito, e vão se tornar adultos inferiorizados. Por causa dessa culpa pode até acontecer de novo, né? Por causa dessa culpa. Mistura muito a relação de sentimento. As pessoas falam, porque eu gosto, eu amo, eu posso fazer tudo. Não. Quem ama, ela não destrói, ela não maltrata, ela não humilha, ela não castiga, ela não pune. Quem ama, cuida, quem ama, protege, quem ama, zela. Então, se eu amo, fiz por amor. Não, você não fez por amor. Se você ama uma pessoa, mesmo que você ame e ela não está bem com você, o amor deixa livre. Porque eu estou feliz quando sei que a pessoa que eu amo está feliz também. Não adianta eu amar e a pessoa ser submissa e oprimida ao meu lado. Então, amor é diferente de liberdade. Amor é diferente de posse. E as pessoas confundem muito essa ação. Amar é proteger, amar é cuidar, é zelar. Amar é liberdade. Porque se eu amo de verdade, a pessoa vai, ela volta. Porque ela sabe que aqui ela vai encontrar o amor verdadeiro. Essas questões de violência doméstica, né, o feminicídio em si, tudo que envolve mesmo essa questão afetiva. Isso. E muitas vezes a mulher não percebe, porque nunca começa pela agressão, nunca começa pelo tapa, né? Ela começa com uma violência sutil, né, com a desculpa do ciúme, ou porque você fez isso, eu perdi a cabeça. Então vai atrelando, vai isolando dos familiares, daqueles que estão observando que algo está errado. E essa violência que começa né, psicologicamente, ela vai ganhando vai avançando. Vai evoluindo. Exato. E dessa forma, o que a gente sente que por mais articulado, não tem classe social. Não tem. Né? Por mais que a pessoa, mas estuda, é uma pessoa que tem consciência, todas nós, mulheres, estamos sujeitas, sim, a sofrer um relacionamento abusivo. E dentro do relacionamento abusivo, ele é uma porta de entrada para uma violência doméstica e, por que não, dizer que pode, né, ocasionar num crime mesmo, perdendo a vida, ou né, algo também desse teor. Todo tipo de violência é grave. Todo tipo de violência precisa ser discutido na escola, precisa ser discutido na sociedade. E tem que ser uma discussão aberta, não importa com quem, não importa a religião. Em qualquer religião, em qualquer família, você falou, baixa, média, alta, nós temos que ter uma visão ampla. E quando você se torna, porque eu estava com ciúmes, já é uma posse. O ser humano não tem título de posse de ninguém. Então a gente tem que pensar como qualquer um. Homem também é causado como assédio. Quantas mulheres ciumentas proíbem, ficam vasculhando o celular, vasculhando as coisas, porque é ciumento, eu faço porque eu tenho ciúmes. Não, tá errado. Homem também sofre assédio, violência, né? Então a gente tem que parar de pensar que o ser humano é livre. Nós somos livres e temos direito, a oportunidade e o dever de nos pronunciar, de posicionar, de denunciar, sim, não importa quem seja. Agora, se a pessoa que está sendo orientada, sendo acolhida, está sendo protegida, ela acha que deve, você só ficar com o olho mais aberto em cima disso, para que nos chegue realmente um assassinato futuramente. Porque a decisão de ir para frente ou desistir de algo é somente da pessoa. Aqui tem de acordo com o site do GovBR, no primeiro semestre de 2022, a Central de Atendimentos registrou 31.398 denúncias, porém 169.678 violações.
Então teve menos denúncias do que violações. Então realmente tem muitas mulheres ou outras pessoas que realmente não denunciam, né? Que sofrem caladas. Porque a mulher sempre coloca desculpa para tudo. Ele bebeu, ele está nervoso, está com dificuldade, as contas de casa não fecham, os filhos estão dando trabalho, os filhos estão doentes, sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa para agressão. Nunca é por motivo de intolerância. Sempre é motivo banal. E a mulher aceita. E ela que cria essas questões, esses patamares de decisões, de desculpa, de certos de erros. Né? Então, por isso que muitas vezes a agressão, ela não vai denunciar, porque ela tem medo de sair da proteção masculina. Porque hoje em dia é normal, tem muitos mais casos do século XXI de mulheres ser a reino de família, que ela que administra, ela que mantém a casa, mas tem muitos que têm medo disso, de tomar decisões, de ser única dentro de casa. Então elas precisam realmente de uma figura masculina, que é masculino, para poder administrar, poder direcionar, poder dar ordem, poder servir a casa. Vale salientar um pouco que quando a gente fala da Lei Maria da Penha, ela só é válida para casos de relacionamento. Então a vítima ela tem que ter um relacionamento íntimo, independente. Pode ser casamento, pode ser união estável, pode ser um namoro, mas tem que ter uma relação íntima. Nos outros casos, aí vai para a justiça comum, vai para o Código Penal comum, mas é punível também. Sim. E em se tratando de criança, é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo bem. Bom, o episódio da Aderbal na Web está acabando, porém teremos mais episódios com o passar do tempo, com outros temas, outros aprofundamentos. Agradeço a presença de todos, deu o nosso horário, mas logo estaremos aqui. Futuramente teremos um episódio com a participação do professor Everaldo e a participação da professora Valéria Salles, com o tema sobre tecnologia, informática, robótica e suas... vamos aprofundar mais. Obrigado pela atenção, agradeço a todos. Também ouçam nosso podcast pelo Spotify e outras redes sociais. Também temos TikTok, estaremos postando vídeos frequentes lá. Também temos o Twitter, o site da Escola Aderbal e afins. Agradeço pela atenção.